importante para a gente entender o espaço brasileiro e mundial, que é a indústria. Nessas próximas 3 semanas, hoje, nas próximas 2, a gente vai entender a relação que existe entre industrialização e urbanização, e os problemas que podem existir e as possíveis soluções dos problemas urbanos, certo? Esse é o nosso estudo. Então, hoje, a gente vai estudar a industrialização brasileira. Para começar, precisamos entender o que é industrialização. Industrialização é um processo em que o setor da indústria é o que mais gera recursos para o país. Então, quando o setor mais importante para produzir riquezas é a indústria, nós estamos diante de um país industrializado. Quando não é a indústria o setor econômico mais importante, nós estamos diante de um país que é desindustrializado. Mas para a gente entender como é que ocorre essa dinâmica da industrialização, a gente precisa saber o que é indústria. Vamos saber o que é indústria agora. O que é a indústria? É a atividade econômica humana, é lógico, né? Onde a partir do trabalho ele transforma a matéria-prima em bens de consumo ou bens de produção. As pessoas ou vão utilizar para produzir outros bens de consumo ou para consumir mesmo, para vender direto, para comercializar. Então, a indústria ela transforma algo que é natural em algo artificial. E, para isso, ela vai dando valores. Ela vai pondo um preço. Então, quando a gente vê, por exemplo, um computador ou um veículo, um carro, a gente sabe que dentro deles tem muita tecnologia desenvolvida. E aí, baseado nisso, vem um preço. E esse preço da venda é que gera a riqueza de um país. Se eu fosse comparar, por exemplo, 1 quilo de carne, que está em torno de R$ 30, vamos colocar, e comparar com um chip desses mesmo que você coloca no seu celular, ou um chip desses que a gente coloca no computador, e a gente for comparar o preço, 1 quilo de carne, né, que é setor primário, né, vem da pecuária, a criação, e depois o abate, né, e a venda da carne já é comércio, já é setor terciário. Aí eu vou ter preços totalmente diferentes. O que faz agregar ou que faz desagregar o preço de um determinado produto é, além da força de trabalho, o valor que ele representa para as pessoas. O valor que ele representa também para o mercado. Então, a indústria é essa atividade humana. Só que essa atividade da indústria, ela é feita nas fábricas. As fábricas é o lugar onde as pessoas vão desenvolver a atividade industrial, de transformar a matéria-prima em produto industrializado, certo? Para as pessoas comprarem, consumirem. Aqui eu quis colocar para vocês, mais como curiosidade, os lugares do mundo onde eu vou ter as indústrias. Onde é que estão as indústrias? As principais fábricas. Elas estão onde, professor? Estão principalmente aqui, ó, nos Estados Unidos, na Europa e nesse pedaço aqui da Ásia, que é representada pelo Japão, a China e a Índia. Ultimamente, surgiram alguns países aqui com algum desempenho industrial, que são os tigres asiáticos, aqui na Europa. Aqui na Europa não, aqui na Ásia. Na Europa temos, por exemplo, a Alemanha e a Itália, que a gente sabe que são países que desenvolvem muita tecnologia industrial,
como, por exemplo, a Volkswagen, é uma empresa alemã. A Renault é uma empresa francesa. A Ferrari é uma empresa italiana. A Fiat também é italiana. Para vocês terem uma noção de algumas empresas que são desses países aí e que produzem produtos industrializados. Só por curiosidade mesmo. E está aqui, ó, o Brasil. No Brasil, a gente tem essa pequena área do território, fica aqui na região sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem também o desenvolvimento de alguma indústria. Beleza. Vamos lá. Para a gente entender esse processo entre a urbanização e a industrialização, a gente tem que entender esse esquema aí. A industrialização, ela resultou de dois movimentos. Um movimento de repulsão e um movimento de atração. Ela fez um movimento de repulsão, de retirada das pessoas do campo. As pessoas foram obrigadas a sair do campo. Por quê? Porque houve, por exemplo, uma modernização, uma mecanização da agricultura. Se eu tinha 100 homens para trabalhar em uma fazenda, preparando a terra, depois plantando a terra e depois colhendo a terra, eu posso substituir o trabalho desses 100 homens por o de uma máquina. E às vezes a máquina realiza os dois serviços. Ela, além de preparar a terra e plantar, ela também colhe o alimento, certo? Colheitadeira, plantadeira e colheitadeira. Então, eu substituo a mão de obra de 100 homens por de um único homem que vai manipular essa máquina, certo? Então, isso aí, as pessoas acabam perdendo a possibilidade de trabalhar no campo por essa mecanização, modernização da agricultura. E aí essas pessoas são atraídas para as cidades, porque nas cidades também acaba-se, devido à presença da indústria, acaba aumentando a oferta de empregos. Só que são tantas pessoas desempregadas que aí, apesar de existir uma maior oferta de trabalho, a quantidade de pessoas que está procurando só tem um trabalho e tem 5 pessoas procurando. É lógico. O que vai acontecer? Uma pessoa vai conseguir o trabalho, vai ficar empregada e outras 4 vão ficar desempregadas. Só que se fosse no campo, essas 5 pessoas, elas iam também todos ficar desempregadas, porque ia juntar em uma fazenda, eu tenho uma oportunidade de trabalho, porque eu tenho uma máquina, e aí eu já tenho uma pessoa que trabalha com essa máquina. Se essas 5 pessoas forem lá no campo, elas não vão conseguir trabalho. Então, lembre dessa relação. A indústria, o processo de industrialização, de desenvolvimento da atividade de transformação da matéria-prima em produto, ela acabou afastando as pessoas do campo, fazendo um movimento de repulsão, de retirada do campo, e sendo atraídas para a cidade. Isso aí vai gerar um problema que a gente vai começar a ver na próxima aula, que é o processo de urbanização das cidades, onde as cidades têm mais pessoas que o campo. Um dos fatores é a industrialização. Eu coloquei isso aqui mais como curiosidade, para vocês fazerem aquela relação que eu acabei de falar para vocês sobre alguns produtos. Né? Foi o caso da carne e do chip. Então, as atividades industriais, elas podem ser divididas em 3 momentos. Em clássica, planificada ou tardia. No caso do Brasil, é tardia. Quero que vocês guardem essa informação de que a industrialização no Brasil, ela se deu de forma tardia. E commodities é o que eu falei para vocês. Né? É um produto que não tem muita tecnologia envolvida, como, por exemplo, a soja, produção da soja, do milho, do algodão, do petróleo. É só extração, né? Embora tenha muita tecnologia aí na produção, mas o produto em si, ele não tem muita tecnologia envolvida. E aí a pessoa acaba vendendo. É o que eu falei. O produtor de soja, quem plantou soja no começo desse ano, já vendeu a soja para alguém.
né? E também vendeu em dólar, porque é uma commodity. Geralmente são alimentos em que as pessoas vendem em quantidades. E essas quantidades podem ser vendidas muito antes da pessoa já ter aquele produto em mãos. Beleza. Aí tem alguns fatores locacionais ou geográficos que podem favorecer ou não a indústria se instalar naquele lugar. Eu vou falar rapidinho, mas eu quero que vocês entendam, porque isso aqui talvez seja uma das partes mais importantes da aula. Primeiro, o que pode atrair uma indústria a se instalar em determinado lugar? O custo da mão de obra. Então, se a mão de obra daquele país ou daquele lugar ela é uma mão de obra barata, ou seja, eu não vou gastar muito com a mão de obra, é um fator que pode atrair. Um outro, uma mão de obra não, uma matéria-prima abundante. Então, digamos que eu trabalho com confecção de móveis, eu tenho uma indústria que faz portas. Então, se tiver a matéria-prima, que no caso é a madeira, próximo de mim, eu vou instalar lá. Então, geralmente na floresta amazônica, que tem muitas árvores, eles acabam fazendo indústrias de móveis por lá. Por quê? Porque favorece a proximidade da matéria-prima. Ter a matéria-prima em abundância, em muita quantidade, vai baratear o custo. Por quê? Porque se eu tenho muita madeira para ser vendida, para ser ofertada, eu vou poder comprar em grandes quantidades e comprar por um valor menor. Acho que vocês entenderam. Só que tem um problema. Hoje, as indústrias de móveis, elas precisam de um certificado de que elas não estão utilizando madeira nativa. A maioria das madeiras nobres e que são vendidas aí a custos absurdos, elas são resultado de roubo. Essa madeira foi roubada, ela não foi extraída legalmente. Então, para se produzir hoje, ela precisa de um certificado de legalidade, de que aquela madeira foi retirada de um lugar e que ela tem um certificado. E se ela passa por tudo isso, ela vai ficar mais caro, não vai ter o mesmo custo. Porque só isso aí, envolvendo esses órgãos aí, já vai ter uns custos. E a madeira vai ficar mais cara. E a pessoa ter que dizer, eu extraí tal lugar, madeira certificada, ela vai ser mais cara também. Então, às vezes, a pessoa acaba roubando madeiras, e isso acontece muito lá. Tem muitas madeiras, muitas áreas, principalmente de indígenas, que são destruídas aqui no Brasil, para que essa madeira seja retirada do país de uma forma irregular. E aí são vendidas em alguns lugares do mundo. Mas em alguns países que são mais ecologicamente corretos, eles não aceitam essa madeira. Apesar de ser uma das melhores, né? Quanto mais velha a madeira, melhor. Mas hoje tem áreas também onde as pessoas plantam e conseguem extrair a madeira de uma forma mais ecológica, respeitando o meio ambiente. Isso aí facilita, né? Uma empresa que fabrica móveis, indústria de móveis, ter a madeira próxima. Um outro fator que favorece são os meios de transporte. Então, quando aquilo que eu produzo não tem uma dificuldade de acesso, é algo positivo. Quando eu tenho também a comunicação, está interligado isso aí. Transporte e comunicação está interligado. Hoje, no mundo de hoje, que é um mundo globalizado, a comunicação está muito mais fácil. Mas há uns anos atrás, digamos uns 10 anos atrás, as comunicações elas eram via 2G, no máximo 3G. Ou seja, era quase impossível você conseguir conexão com algumas pessoas, dependendo do lugar que elas estivessem no espaço terrestre. Certo? Então, hoje em dia, talvez a comunicação não seja um empecilho, mas os outros aí são. Se tiver energia,
a grande disponibilidade de energia. Então, uma empresa, uma indústria, ela não pode se instalar em qualquer lugar. Ela precisa de um lugar que tenha energia estável e em abundância. É por isso que, até um ano desse aí, no Brasil e em alguns lugares do mundo também, ainda existe em alguns lugares do mundo, o horário de verão, porque há uma economia de energia, principalmente no período do verão, em que países como o nosso, que a maior parte da energia é hidrelétrica, e não tem os rios muito cheios, acaba economizando um pouco de energia, principalmente por conta das fábricas, né, das indústrias. Ter um mercado consumidor, esse é fundamental. Para que eu tenha um fator locacional ou geográfico importante de atração das empresas, eu preciso ter um mercado consumidor. Preciso ter pessoas comprando os produtos. Preciso ter pessoas que queiram os meus produtos, para que eu possa me instalar ali. E também a presença de outras empresas, grandes indústrias juntas, acaba facilitando com que aquele espaço, naquele estado, naquele país, seja favorável à indústria. Então, por exemplo, no Brasil, a Zona Franca de Manaus é uma região em que o governo não cobra impostos e as empresas se instalam lá. E aí todas as empresas, quase todas as empresas se instalam lá para favorecer a indústria. Então vamos lá. Tem alguns estágios a produção industrial. Quais são, professor, esses estágios? Esses 4 aí: artesanato, manufatura, indústria e revolução técnico-científica. Eu vou falar rapidinho de alguns deles. O artesanato, ele sempre existiu. Então, é como se ele fosse pré-indústria. Agora, quando as pessoas se juntavam em oficinas, no final da Idade Média, que vocês já devem ter estudado, e no começo da Idade Moderna, as pessoas se juntavam para desenvolver um determinado ofício. Por exemplo, produzir sapatos, produzir roupas, né? Costureiros, né? Os alfaiates se juntavam, ou então os sapateiros se juntavam e fabricavam o sapato. Se um homem fosse fazer um sapato, fosse cortar o couro, fosse fazer aquela base, né, que é o solado do sapato, e também os cadastros do sapato, ele ia demorar muito, né? Então, eles juntavam, desenvolviam o ofício em oficinas, naquela época, e começavam usando as mãos, somente as mãos, né? Manufatura, por isso, porque vem de mão, usando somente as mãos, eles desenvolviam os produtos. Certo? É lógico. Ele não desenvolvia muito, mas, por exemplo, 10 por dia, 15 por dia. Quando isso é substituído pelo uso das máquinas, com a máquina a vapor, a máquina que... A primeira máquina, as primeiras máquinas eram para as indústrias têxteis. Eles utilizavam o vapor, né, para os trens se locomoverem, as primeiras locomotivas, né, e viajarem lá pela Inglaterra, que tudo começou, foi lá. Tanto a indústria têxtil, que é de tecidos, como a indústria de locomotivas, né, de trens, começou lá. Então, imagina, se usando as mãos somente eles conseguiam 10, 15, se fosse usando as máquinas, eles basicamente triplicavam. Ao invés de 15, 45, triplicavam. Certo? Então era mais ou menos esse o processo. E depois, com a entrada também de muito conhecimento científico e especializado, a gente está na revolução técnico-científica. É por isso que eu falei naquela hora, no começo da aula, comparando um quilo de carne com um chip, por exemplo. Aí tem os estágios, que eu quero que vocês lembrem, eu até coloquei lá dentro do formulário. E tem aqui como foi que essa indústria se deu no nosso país. Como foi esse processo, professor? Bom, em um primeiro momento, a gente lembra dos ciclos econômicos que o Brasil viveu.
Vocês lembram que eu falei para vocês do ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração, da borracha, do café? Então, foram ciclos que serviram para a ocupação do território e geravam algum lucro. Esse lucro era sempre baseado na exploração. Certo? E aí, chegou um momento em que o Brasil começou a investir na indústria. Eu quero que vocês entendam esse processo. Como foi que se deu esse processo. Certo? Então, vamos lá. A industrialização aí, ó, só começa no século XIX. Não esqueça disso. Eu acho que isso é até uma questão da atividade. Então, tem uma questão básica aqui, né? Como foi possível a uma sociedade cuja base econômica era a agroexportação se transformar em uma sociedade com características urbano-industriais? Até porque, é lógico, né? Agro é no campo. E a gente sabe que as indústrias nas cidades. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu quero que vocês vão entender isso no decorrer dessas 3 aulas, que a urbanização e a industrialização, elas estão ligadas umbilicalmente. Elas estão praticamente irmãs gêmeas. Quando uma surge, a outra aparece. Esse esquema aqui, que eu não vou entrar no mérito dele, eu vou explicar com outro esquema que eu também coloquei, que ele está mais simplificado. Mas eu quero que vocês lembrem que o que favoreceu essa saída de um país agroexportador para um país industrializado, ou pelo menos em processo de industrialização, foi o café. As riquezas, os lucros do café que foram investidos na indústria, no primeiro momento da indústria. Tem aí, eu coloquei essas imagens aí como exemplos, né, de indústrias para vocês. Áreas onde são exploradas a atividade industrial. Então, está aqui. O início da indústria no Brasil. Então, está claro aí, logo, ó, começou no século XIX. A gente vai entendendo um pouquinho de história, a gente vai entender por que começou no século XIX. 19 foi o século que começou em 1801 e terminou em 1900. Nesse período aí, houve o fim da escravidão no Brasil. A abolição da escravidão, sempre entre aspas, houve a abolição da escravidão no Brasil. O que foi que motivou a abolição da escravidão? Bom, aí seria uma aula de história, não dá para eu explicar para vocês em alguns minutos. Eu só sei que foi em 1888. Em 1888, teve fim a escravidão no Brasil. Se tinha escravidão, a pessoa não tinha salário. O escravo, ele não tinha salário. O dono do escravo, ele era obrigado a alimentá-lo. Mas ele podia fazer o que ele quisesse com o escravo. Agora, lógico, se o escravo é uma coisa da pessoa, ela não ia eliminar, não ia matar assim por qualquer coisa. Ele ia preferir conservar, até porque é uma forma dele ganhar algum dinheiro. Essa era a realidade do Brasil, até o século XIX. Só que no começo do século XIX, também houve a chegada dos portugueses aqui. Os portugueses, quais portugueses, professor? Os portugueses da coroa portuguesa. A corte portuguesa veio para o Brasil em 1808, certo? A chegada dos portugueses, da coroa portuguesa no Brasil, favoreceu alguns investimentos no país, como, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, alguns investimentos em entender o Brasil, fizeram estudos naturais do Brasil, alguns pesquisadores do mundo vieram para o Brasil, por exemplo, catalogar espécies animais e vegetais. Então, um exemplo. Começou-se a investir no Brasil. Portugal começou a investir de fato no Brasil quando a coroa portuguesa veio para o Brasil. Então, desde o início do século XIX, começou-se a pensar em indústria no Brasil. Mas até então, não. Era até proibido. Então,
começou por São Paulo. Por quê? Porque São Paulo era o estado que mais produzia café. E como o café estava vendendo todo para o mundo, era só o Brasil, basicamente, que vendia café para o mundo todo, exportava café para o mundo todo. Então, os produtores de café lucraram muito. Eles tinham muita riqueza acumulada. Uma parte dessa riqueza acumulada, eles resolveram investir em indústria. Quem tem dinheiro sempre vai querer mais, né? É sempre assim. E aí eles resolveram investir parte desse recurso que eles tinham na indústria, na infraestrutura para favorecer a indústria também. E também, como não tinha mão de obra escrava, as pessoas tinham o direito de receber um salário. Muitas pessoas da Europa acabaram sendo atraídas para vir para o Brasil por diversos motivos. Só que como eles eram uma mão de obra mais qualificada que a mão de obra negra, eles vieram trabalhar nas plantações de café e em outras atividades no Brasil e recebiam salário. Então, se alguém trabalha, recebe salário, ela vai ter condição de comprar produtos. Então, surge no Brasil, por conta desses três fatores, a possibilidade de se produzir aqui bens industrializados para que se ganhe dinheiro a partir dele. Esse é o procedimento que eu acho que vocês entenderam. Então, além disso, houve investimento também em ferrovias, né, que é para que o produto pudesse se deslocar de um lugar para o outro. No começo, a construção das ferrovias pelos cafeicultores é por conta da relação forte que tinha entre o Brasil e Inglaterra, no primeiro momento. Mas depois foi para favorecer a própria industrialização. Então, características da nossa industrialização. Está aqui. Tardia. Começou muito tarde. Depois. Por quê? Para substituição de importações. Houve uma substituição de importações. O que é importar? Importar é trazer de fora. E o que é exportar? Mandar para fora. Certo? Não esqueçam disso. Então, ocorreu no Brasil de uma forma tardia. Bom, aí teve a junção de dois fenômenos que favoreceram a indústria brasileira. Foi esse aqui, ó. Um mercado consumidor interno, o Brasil começou a ter um mercado consumidor interno. As pessoas já tinham condição de comprar, porque não tinha mais escravo, a pessoa tinha que receber salário. Com salário, elas tinham condição de comprar alguns produtos. Um outro fator foram as guerras mundiais. Por quê? Porque o país industrializado, que durante as guerras mundiais conseguiram se manter produzindo, porque ele nunca foi o alvo principal das guerras, não foi o palco das guerras, foi os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele produzia produtos industrializados e vendia para o mundo. Só que ele vendia para uma parte do mundo. Como durante as guerras os países industrializados estavam envolvidos na guerra e as guerras estavam acontecendo lá nos seus países, eles não conseguiram produzir, mas continuaram consumindo. Então, os Estados Unidos, que era o único país que estava mantendo a produção industrial, ele vendia para o mundo todo. Aí, tinha mais pessoas procurando do que produtos sendo ofertados. Como o Brasil tinha pessoas para consumir os produtos, aí o Brasil resolveu investir também em industrialização. E uniu o útil ao agradável. Ele tinha mão de obra, começava a ter infraestrutura, e aí ele também desenvolveu a capacidade de produzir. Então, ele substituiu as importações por produtos internos do país. Só que, mesmo assim, o Brasil não conseguiu ter autonomia, porque ele não tem até hoje o desenvolvimento tecnológico total, ele sempre depende um pouco da tecnologia, e também, ainda mais agora, ele precisa também do capital estrangeiro, para que invista no Brasil, para que o Brasil possa melhorar suas indústrias, ou mesmo
iniciar novas indústrias. Então, foram esses os fatores determinantes para que o Brasil pudesse se industrializar. Então, é um país de industrialização tardia. Alguns motivos são esses aí. Eu coloquei essa tabelinha aqui, eu quero interpretá-la com vocês, para vocês entenderem aqui, ó. Olha só. Até 1849, olha a quantidade de indústrias que tinha no Brasil. 35. Quantidade de pessoas trabalhando, menos de 3 mil. De 1870 até 1874, ainda não tinha acabado a escravidão no Brasil. Eram 62. Quantidade de pessoas trabalhando, 6.019. Até 1889, que foi um ano depois do fim da escravidão, 636 empresas. Olha só, até 1920, 13.569 empresas. Olha a quantidade de pessoas trabalhando na indústria. Quase 300 mil pessoas. Olha só a mudança. Em um lapso de menos de 100 anos, o Brasil começou a desenvolver indústria. Certo? Esse quadro aqui eu já expliquei para vocês no que eu acabei de falar, mas você pode ler lá com paciência para você entender melhor. Mas é isso. É porque tem muita informação para falar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção para entender. Né? Então, olha só, a distância entre a nossa e o início da industrialização, que foi lá na Inglaterra, 200 anos. Então, só por aqui você já consegue considerar como tardia. São 200 anos aí de atraso. Então, é tardia, sim. Aí, vamos lá. Tem também a concentração e a desconcentração industrial. O que é concentração industrial? É quando eu me limito àquele lugar que favoreceu a industrialização. É o que eu falei para vocês no começo da aula, né? São os fatores locacionais ou geográficos. E depois é quando o país começa a melhorar e ele tem uma estrutura capaz de suportar indústrias em vários lugares. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, até um certo tempo, tinha suas indústrias limitadas a São Paulo. Depois ele foi ampliando o território e as áreas onde ele desenvolvia indústria. Por exemplo, Manaus aqui, ó. Por que Manaus tem indústria? Porque existiu um conjunto de fatores que favoreceu. O principal, a não cobrança de impostos, ser uma área livre para se produzir. Então, isso aí já acaba atraindo as empresas para se instalarem ali e de lá ela conseguir vender para o resto do Brasil. De lá ela conseguir vender para o resto do Brasil. E aí essas empresas foram saindo da onde? Do Sudeste para o resto do Brasil. Beleza? Ok, vamos lá. Aqui, ó, não sei. Aqui, ó, a desconcentração industrial no Brasil saiu de São Paulo, em parte, mas está espalhada pelo resto do Brasil, assim, ó. Olha só. Olha só. Na região sul tem 29% das indústrias. Região nordeste, 13%, centro-oeste, 7%, norte, 4% e sudeste continua com a maior fatia, ó. 48% da indústria brasileira está na região sudeste. Mas já houve uma desconcentração. Antigamente era 100% na região sudeste. Então vamos lá. Tem alguns obstáculos para a produção industrial, para o desenvolvimento das indústrias. Quais são esses fatores? A gente vai ver isso com mais detalhe na aula da semana depois da próxima, certo? Daqui a 2 semanas a gente vai ver. Por exemplo, a questão ambiental. A gente sabe que a indústria, ela polui muito, as fábricas poluem muito, tem problemas tanto no ar, como a poluição sonora, a poluição da água. As indústrias que desenvolvem esses produtos químicos aí, elas geralmente jogam na água os restos, né? Os dejetos, tudo, e aí acaba poluindo a água. Poluindo o ar, né? Porque elas sempre têm aquelas grandes chaminés que ficam liberando gases, né? A fumaça acaba liberando
alguns gases que são bem poluentes. Um outro problema é o lucro. O lucro é mandado para a matriz da empresa. Por exemplo, a Volkswagen é uma empresa alemã. Ela tem alguma filial no Brasil. Só que o recurso, digamos que o veículo custa US$ 10.000. US$ 5.000 vai para lá. Já era. Aí a pessoa que resolveu segurar a empresa aqui no Brasil, ela vai ter uma parcela de 5.000, né? Só que esses 5.000, digamos que 1.500 ela manda para o governo, imposto. Outro 1.500 ela paga os trabalhadores. No final ele vai ficar com 2.000. Ou seja, de 10.000 fica com 2.000. Ou seja, a maior parte do dinheiro fica com a sede da empresa. E o resto com alguns encargos, né? Beleza. Um outro problema é os sindicatos. Os sindicatos dos trabalhadores, eles acabam correndo atrás do direito dos trabalhadores, o que não é uma coisa ruim. Mas se você pensar na empresa, para a empresa é ruim, porque o que favorece uma empresa se instalar em determinado lugar é justamente a mão de obra barata. Então, se essa mão de obra começa a correr atrás dos seus direitos, fica difícil para a empresa querer se manter ali naquele lugar. Ela vai buscar lugares mais favoráveis. Os altos impostos também acabam dificultando o encarecimento da mão de obra, que também está tudo dentro aí, né? Do fator do sindicato, que vai em busca da mesma coisa. E também o encarecimento das cidades, né? Por exemplo, você tem a instalação da fábrica em determinado lugar. Se for alugada, o aluguel está aumentando todo ano. Se for também uma cidade que está se desenvolvendo, os impostos prediais, né, que é o IPTU, está muito caro, porque a empresa é muito grande. E aí acaba dificultando que a empresa fique naquele lugar. Geralmente ela vai se expandir, vai ter que aumentar a área, aí aumenta o tributo sobre ele. Ou então o aluguel. Ou o aluguel ou o tributo que o governo cobra, né? Também uma outra dificuldade, também as cidades têm muitos carros, muitos engarrafamentos, acabam também desfavorecendo a empresa a querer continuar naquele lugar. Os empregados começam a chegar tarde, se envolver em acidentes e tudo mais. Um outro problema é a violência urbana. Ultimamente tem muitos assaltos, as empresas acabam perdendo parte dos seus bens, né, a partir de roubos ou de vários problemas que podem acontecer, né? E também o trabalhador morar muito longe, ele tem que pagar aquele auxílio, né, transporte, para o empregado que mora, por exemplo, a 30 quilômetros de distância. Além da demora, o custo, né? Então, por exemplo, se fosse aqui em Brasília, uma pessoa que mora em Águas Lindas, por exemplo, R$ 7. Então, seria R$ 14 por dia que ele teria que pagar a mais para a pessoa trabalhar na sua empresa. Então, são problemas. Aqui eu coloquei mais como curiosidade para vocês entenderem, tá? Aí temos aqui essa sequência aqui, que vocês já entenderam. Eu já falei um pouco dela lá atrás, mas agora a gente consegue aprofundar. Olha só, para eu entender o que foi que aconteceu no Brasil, aconteceu um declínio da exportação de café. Só que, antes do declínio, da queda da produção do café, da venda do café, na verdade, houve uma acumulação monetária, acumulação de dinheiro. Com o acúmulo desse dinheiro, com os investimentos já feitos em infraestrutura e também com a formação de um mercado consumidor, que foi com o fim da escravidão, as pessoas acabavam tendo que receber um salário pelo trabalho que elas desenvolviam, favoreceu a industrialização no Brasil. E essa industrialização acabou, como eu disse, que são irmãs gêmeas, acabou atraindo as pessoas para as cidades. E o Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país urbano. Está aqui um resuminho do que aconteceu, a proibição, a implantação, mas nesse esquema aqui está melhor. Eu já expliquei tudo isso aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos entender aqui o que foi que aconteceu com a indústria no Brasil, o setor industrial no Brasil. O que foi que aconteceu? Aqui, ó. A indústria é esse amarelo aqui, ó.
Aqui tem a agropecuária, né, que é o setor da agricultura e da criação de animais, que é pecuária. E aqui o setor de serviços, as pessoas que trabalham no comércio ou prestam algum serviço. E aqui é a indústria. A gente sabe já o que é indústria. Indústria é o processo de transformação de matéria-prima em bem de consumo ou bem de produção. Ó, aqui, de 1900 até 2000, 100 anos. Vamos ver o que aconteceu. Ó, a indústria representava uma pequena parcela aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí depois ela foi, ó, em alguns governos. No governo Getúlio Vargas, no governo Juscelino Kubitschek, que foi justamente aqui onde houve a construção de Brasília. Depois, durante o regime militar, depois do regime militar, de 1985 para cá. Você pode ver, ó, a participação da indústria era pequena, mas aqui, ó, ela foi aumentando, tá vendo? Como é que eu sei? Eu vejo a distância entre o laranja e o fim do amarelo. Então, o melhor período foi esse aqui, ó, do governo JK e também aqui, ó, no governo militar. Foi bem grande aqui, ó, a participação da indústria no Brasil. Mas ultimamente, ó, desde a redemocratização, vem diminuindo a participação. Vocês vão ver daqui a pouco o tamanho da participação da indústria. Aqui é só para vocês verem o que aconteceu no Brasil em 100 anos. O Brasil se tornou um país com indústrias, a indústria teve uma grande participação, mas ultimamente vem diminuindo essa participação. Certo? Tem aqui a indústria no Brasil, o lugar onde tem mais indústria no Brasil, professor. Aqui dá para ver, né? Onde é que tem mais indústria no Brasil, professor? Aqui, ó. Essa região é a região de onde, professor? Região Sudeste. É a região onde tem mais indústria. Onde há uma maior concentração de indústrias. Certo? Vamos finalizando. E aqui na região Sudeste? Nós estamos na região Sudeste, gente? Que região é que a gente mora, gente? Sudeste? Ah, bom, né? Isso aí, ó. Tem até o nome aí bem claro. Região Centro-Oeste. Vamos aqui. Eu acho que eu até coloquei uma pergunta sobre isso aqui. Vamos ver aqui, ó. O DF está onde, professor? O DF está aqui, ó. Então, as atividades industriais desenvolvidas aqui no DF são quais? São essa aqui, ó. Essa aqui, ó, que é o quê? Essa aqui é essa aqui, né? Esse desenho aqui, ó. Não é esse mesmo aqui? Então, quais são as atividades desenvolvidas aqui no DF? Calçados, ou na proximidade do DF, calçados. Aí tem essa aqui, que é o quê? Têxtil, é de tecidos. Têxtil vem de tecidos, tá? E essa aqui é qual? É produção agrícola, produtos agrícolas. Então só tem essas três aqui no DF. Mas na proximidade do DF tem também a de cimento, próximo do DF aqui, ó. Tem também essa outra aqui, que é o quê? Frigorífico. As atividades que tem próximo do DF aqui, ó. Então as outras não tem no DF. Próximo do DF, nesse mapa só são essas três aqui. 1, 2, 3. Essa aqui, né? Calçados, produtos agrícolas e têxtil. Indústria. Agora aqui tem um comércio muito forte. Beleza. Estamos quase finalizando, gente. São mais dois aqui. São mais de dois, mas eu quero focar nesses dois aqui, ó. Esse aqui você consegue ver, ó, a participação da atividade industrial no Brasil. Ó, representou 26%. Da riqueza do Brasil, da indústria, só são 26%. Ok? E aqui tem a discriminação, né, da atividade industrial. A maior parte de transformação. Depois tem a de construção. Por exemplo, essa aqui de eletricidade, gás, água, limpeza urbana. São também serviços industriais, né? Principalmente a produção de energia. Aí temos aqui um outro gráfico mostrando a participação do PIB em cada ano aí, ó, da indústria. Então, em 1884, olha a representação aqui, ó. É 46% da riqueza
do Brasil era vindo da indústria. Olha o que vem acontecendo aqui, ó. Aqui é o complemento daquele gráfico lá de trás, ó. Tá vendo? 2015, 22,7%. Ou seja, está em queda a participação da indústria na riqueza do Brasil. Vocês lembram que PIB é a riqueza, né? Somatório da riqueza. Aqui, esse mesmo desenho aí é representado aqui, ó, na forma de gráfico dentro do Brasil. Tá aí, ó. São Paulo com uma maior participação da riqueza do Brasil vem de São Paulo. Ó, São Paulo é esse círculo aqui todo, ó. Onde é que o setor industrial representa a maior porcentagem? Também em São Paulo. Observa bem, ó, São Paulo. É o maior PIB do Brasil e o PIB industrial também é o maior, é de São Paulo. São Paulo só vai perder no setor agropecuário. Ele perde para outros aqui, ó, Rio Grande do Sul, para o Paraná, praticamente para todos os lugares. O setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o do comércio e de prestação de serviços, São Paulo está em primeiro lugar. E aqui, para finalizar, né? Quase finalizar, tem aqui a distribuição das indústrias em 2016. Aqui também dá para ver. A maioria das indústrias estão no estado de São Paulo. Ó. São Paulo, tá vendo? Sempre São Paulo. Ok? E aqui, nesse aqui, eu coloco também uma representação agora na forma de gráfico. São Paulo, representando o melhor lugar, nos 2 anos aí que ele está comparando, que é 2010 e 2013. E aqui, também eu cobrei na prova. Aqui, você vai, só para você entender, ó. Quando o gráfico está para cima, é porque está crescendo. Quando ele está crescendo para baixo aqui, ó, está abaixo dessa linha preta, é porque está caindo. Então, o pior mês do PIB industrial brasileiro foi o mês de abril, tá vendo? Tá maior para baixo. Qual foi o melhor? Foi o mês de junho de 2020. O pior foi abril. O melhor foi julho. Julho não, junho. Junho com 9,6. E o pior, abril com menos 19,5. Teve uma queda de quase 20%. Certo? É a participação da indústria. Então, é isso, gente. Eu tinha para comentar com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, galera. Até a próxima.